Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão, apesar da chuva e do tempo pouco convidativo. Antes de iniciar esta sessão, eu queria dar duas informações sobre as próximas sessões e depois, no fim, voltarei a dizer isto, que é para ficar bem vincado. Então, a próxima sessão excepcionalmente, na próxima terça-feira. Portanto, dada a indisponibilidade da Cristina Roldão para estar aqui na próxima quarta-feira, portanto, é a única sessão que se realizará na terça-feira, dia 14, não é? Dia 14, pronto. Portanto, dia 14 teremos a próxima conversa com a Cristina Roldão sobre a paz que faz-se de justiça com a diversidade. E a segunda informação que queria dar é sobre a última das conversas, que é com José Tolentino Mendonça, e queria dizer aquilo que já algumas pessoas saberão, porque estas coisas vão-se sabendo, não há nenhum segredo nisto. Enfim, dadas as suas ocupações que são conhecidas, enfim, a forma que temos de ter José Tolentino Mendonça para uma conversa é através de um vídeo pré-gravado. Portanto, ele, enfim, enviará um vídeo pré-gravado para, enfim, servir de base à nossa conversa, que depois será uma conversa que não terá a presença dele. Isso é assim, mas enfim, será sobre, se assim entenderem, sobre aquilo que ele venha a trazer-nos para a nossa reflexão e, portanto, será essa a modalidade e, enfim, creio que, apesar de tudo, não deixará de ser também um momento importante para encerrar este ciclo. Dadas estas informações, eu queria apresentar-vos uma pessoa que todas e todos conhecemos de vista, que é a Cândida Pinto. A Cândida Pinto é uma jornalista, enfim, com um largo percurso. Esse largo percurso passou pela TSF, passou pela SIC, começou na RTP, está agora de novo está agora também na RTP e é mais, enfim, mais do que tudo, diria eu, alguém que nós conhecemos pela qualidade, pela seriedade do seu trabalho em contextos de conflito armado. Enfim, os casos que a Cândida cobriu, os casos de conflitos armados que a Cândida cobriu ao longo da sua vida profissional até agora foram vários. O último foi, enfim, esta guerra que está em curso na Ucrânia, mas antes disso, enfim, na Guiné, em Timor-Leste, no Afeganistão, enfim, foram vários, no Kosovo, foram vários os cenários de conflito armado em que a Cândida teve, enfim, um envolvimento como jornalista e nós fomos todas e todos beneficiados com esse trabalho, porque é um trabalho que, creio eu, enfim, não creio que haja qualquer hesitação em dizer que é um trabalho do máximo rigor, da máxima qualidade, e que é aquilo que se espera de uma jornalista, ou seja, o trabalho com os factos, a revelação dos vários discursos, das várias narrativas, mas sobretudo o império dos factos para desmontar imagens pré-concebidas, narrativas inflamadas, enfim, tudo isso de que se faz também um conflito como aqueles que a Cândida cobriu. Finalmente, uma última nota, antes de lhe passar a palavra, para dizer que há coisas, enfim, foi isso que eu lhe disse quando a fui há bocadinho, enfim, saudar pela primeira vez, hoje, há coisas que não se agradecem, não é? Há coisas que não se agradecem porque são inestimáveis. A Cândida Pinto chegou ontem, enfim, de 5 semanas de trabalho de reportagem na Ucrânia. Chegou ontem, depois de 5 semanas e depois de uma viagem que é necessariamente uma viagem, enfim, cansativa e, portanto, tudo isso faz com que o nosso agradecimento, que já seria perfeitamente exigível, neste caso é um agradecimento a dobrar, porque justamente o gesto da Cândida no dia seguinte a vir desse trabalho intenso, se dispor a vir a Coimbra e a voltar para Lisboa, é de facto qualquer coisa que não pode deixar de merecer uma palavra de muita gratidão esse gesto merece uma palavra de muita gratidão. Pronto, já disse muitas coisas e vamos seguir um modelo que temos seguido. A Cândida falará aproximadamente 20 minutos, depois eu farei um breve comentário e depois abriremos a conversa a todas e a todos. Muito obrigado. Cândida.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Estou aqui com muito gosto, era um compromisso assumido já há bastante tempo e, portanto, não poderia faltar. Eu já cobri, de facto, várias situações, mas como cheguei ontem também, vou-me focar mais neste conflito da Ucrânia por várias razões. Porque está a decorrer, porque é na Europa, porque eu não imaginava que fosse possível em 2023 estarmos a falar de um conflito que continua na Europa, no continente onde vivemos e que tem características bastante diferentes de outros, embora depois falarei de outros mais sucintamente. Mas iria começar por dizer que é muito difícil, quando se acabou de sair de um local onde as armas gritam tão alto e em quantidade tão grande, falar da paz e do silêncio das armas. Não é fácil, embora absolutamente necessário. Do que existe nesta altura na Ucrânia, portanto, existe toda a faixa de fronteira com a Rússia, a zona do Donbass, até mais acima Kharkiv, e depois a zona sul, que já faz da costa com o Mar Negro. Portanto, são as zonas onde existe combates a decorrerem com artilharia, enfim, e onde há aquele som permanente desses ataques com artilharia, portanto, zonas de linha da frente de combate. Depois, contudo, no resto do país, falamos de Kiev e falamos do oeste, mas também das zonas mistas de Zaporizhia, por exemplo, que é um caso interessante. São zonas onde os combates não existem nesta altura, mas onde há o som das sirenes praticamente todos os dias. Ouvir sirenes em 2022 ou 2023 é uma coisa muito estranha, muito arrepiante e que nunca nos deixa indiferente, porque pronuncia um possível ataque aéreo. Quando os sistemas de defesa antiaéreo conseguem travar, ficamos pelo som das sirenes, que é o melhor. Quando isso não acontece, ou são centrais elétricas, como foram nos últimos tempos os maiores ataques com mísseis foram sobre centrais de energia, portanto deixam quantidades de populações às escuras e sem aquecimento, numa altura em que as temperaturas são negativas, basicamente, ou atingem mesmo edifícios residenciais e as pessoas morrem. Tão simples como isto, de um dia para o outro. Isto pode acontecer. Há zonas em que se sobrepõem as duas situações, ou seja, há zonas onde há ataques com artilharia muito próximos e há ataques com mísseis também. Portanto, isso também existe. Estou a falar de fevereiro de 2023, de agora, não estou a falar de nada que se passou há 50 ou 70 anos. Eu não encontrei ninguém na Ucrânia que não esteja ávido deste silêncio das armas. Obviamente que um ano de conflito, um ano de guerra, cria desgaste, cria fadiga, com um número de mortos civis e militares incerto, mas numa escala muito elevada. Serão 200 mil? Isto é um número que se fala, que ninguém confirma, porque não há dados claros sobre isso. O número de mortes civis ao fim deste ano estará nos 8 mil e tal. O número de mortes militares, a Ucrânia nunca revelou o número de mortes e de feridos militares, por uma questão estratégica de sobrevivência do próprio país e de manter, enfim, alguma motivação aos homens para continuarem a juntar-se às fileiras do exército. Mas a Ucrânia revela números dos mortos russos que têm, enfim, esse cariz de poderem ser pura propaganda. Portanto, mas vários organismos internacionais apontam para números muito elevados, na ordem das dezenas de milhares de mortos de um lado e do outro. Ora, isto é muito impressionante porque nós estamos a assistir na Europa a um conflito que não tem pausas, ou seja, que acontece durante o dia e durante a noite. E agora desta vez, quando nos aproximamos do Donbass, claramente o metralhar da artilharia é constante. No ano passado, quando houve a ofensiva russa sobre Kiev, portanto Kiev era a zona prioritária, era essa
era esse o primeiro objetivo a atingir e que foi travado nos arredores da cidade de Kiev, Irpin, Bucha, tudo isso. Nós estávamos no centro de Kiev e ouvíamos dia e noite explosões, bombardeamentos, uns mais perto, outros mais longe, mas é contínuo. É uma coisa que faz muita impressão, porque às tantas apetece dizer que se esgotem as munições, porque é uma coisa que parece que nunca mais tem fim. Esta guerra, enfim, esta invasão de larga escala da Rússia sobre a Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro de 2022, e que os ucranianos qualificam esse dia como o dia mais longo que ainda não acabou, porque é nisto que estão desde esse dia, sucede a um conflito de baixa escala, que já existia no Donbass desde 2014, quando ucranianos simpatizantes de Moscovo decidiram, de forma autónoma, declarar as repúblicas separatistas de Donetsk e de Lugansk, essas repúblicas às quais a Rússia nunca admitiu dar apoio, mas que sem esse apoio não teriam existido até ao momento, porque existiu ao longo destes 9 anos já um combate de baixa intensidade ao qual a Europa nunca ligou grande importância, mas que foi contínuo, e só nesse combate morreram 14 mil soldados ucranianos ao longo destes 9 anos, nesse combate, desse conflito de baixa intensidade, circunscrito às zonas de Donetsk e Lugansk, entre forças regulares ucranianas e forças separatistas ucranianas apoiadas por Moscovo. Eu devo dizer que em maio de 2014 eu estive nas zonas que estavam numa fase de afirmação separatista. Encontravam-se muitos russos, e eu falei com alguns e perguntei o que é que eram, o que é que estavam ali a fazer, e todos eles diziam que eram voluntários que estavam a ajudar as forças separatistas. Portanto, nós sabemos do que é que se trata. Mas, portanto, há um desgaste muito grande nesta altura. Eu queria-vos contar só um episódio muito breve que aconteceu comigo. Nós temos sempre alguém que contratamos como, nós chamamos fixer, que é uma pessoa que é nosso tradutor, que identifica, que nós pedimos, eu quero falar com um especialista em armamento nuclear ucraniano, ou quero falar com um historiador ucraniano sobre este assunto, e pedimos-lhe, ele, ou nós temos o nome e ele encontra o contacto, ou ele ajuda-nos a encontrar. Portanto, é uma pessoa que trabalha sempre connosco 24 horas por dia, não, mas quase, às vezes 24 horas por dia. E quando começou a guerra, a 24 de fevereiro, estava lá e tinha a trabalhar comigo um jovem, o Ilia, de 22 anos, que não era jornalista sequer, e isso também acontece muitas vezes, era um ativista e que queria chamar a atenção para o que se passava no Donbass, deste conflito que nunca mais acabava. Esse era o objetivo dele e, portanto, estava muito ligado a esses movimentos. Ele tinha-me dito, portanto, havia uma retórica, 23 de fevereiro do ano passado, havia uma retórica internacional muito elevada, a guerra iminente foi anunciada várias vezes, sem se concretizar, mas ele tinha-me dito: se houver guerra, eu vou combater. E eu disse: o país é teu, a vontade é tua, o que é que eu posso fazer sobre isso? Tudo bem. No dia 24 de fevereiro, às 6 da manhã, ele passou pelo meu hotel, de mala feita, e disse: adeus, eu vou para um centro de recrutamento imediatamente. E foi. Eu tenho mantido o contacto com ele, ele já se tornou chefe de um pelotão na zona de Kharkiv, tem andado por vários sítios, tenho tentado falar com ele sempre. Desta vez tentei encontrar-me com ele, não consigo. Ele muitas vezes não me diz onde é que está, manda uma mensagem e tal. Eu normalmente pergunto: estás bem? Está tudo bem e tal. E desta vez voltei a dizer: olha, estou cá de novo em Kiev, gostava de te ver, é possível? Ele disse: não sei, vamos ver e tal. E disse-me uma coisa que foi muito curiosa, que foi: nós estamos muito fartos disto, e estamos muito cansados. O Ilia tem 23 anos, está há um ano nisto. Estamos muito fartos, estamos muito cansados, e esperemos que este nosso cansaço e sofrimento valha de alguma coisa. Basicamente foi isto que ele disse. Mas, portanto, desta vez eu não consegui falar com ele. Isto para dizer que este conflito que tem uma zona de frente muito identificada afeta por todas as famílias. Os soldados não vêm de Marte, vêm das famílias ucranianas do país todo.
e, portanto, as famílias enviam os seus filhos ou os seus maridos, porque os homens estão impedidos entre os 18 e os 60 anos de sair de território ucraniano. E, portanto, sabem que mais tarde ou mais cedo podem ser chamados às mais diversas funções, desde treino militar, alguns 2 ou 3 meses de treino militar e avançarem para as linhas da frente, ficarem na defesa territorial em zonas mais resguardadas, mas que podem ser objetivos estratégicos, como sejam fábricas de material de equipamento militar, as centrais elétricas. Diz-se que na Ucrânia o segundo exército são os eletricistas, porque eles andam continuamente a reparar os danos provocados pelos ataques às centrais elétricas e, portanto, pela falta de abastecimento às zonas, enfim, às cidades, não é? Às zonas urbanas. Mas, portanto, todas as famílias são tocadas em 2 movimentos. Quando são chamados os seus maridos, filhos, seja o que for, para combater, e mulheres também, porque há muitas mulheres, o exército ucraniano tinha à volta de 250 mil, 40 mil são mulheres. Portanto, para a linha da frente, ou recebem depois, em todo o país, os mortos e os feridos. Portanto, isto é o dia-a-dia destas pessoas, desde há um ano para cá. E para além dos civis que são vítimas destes ataques cegos. Vou-vos só contar este ano, portanto, há 2 semanas, por aí, eu fui para Zaporizhia. Zaporizhia é uma cidade muito extensa, tem uma avenida que tem 10 km, é a avenida mais longa da Europa, uma cidade muito marcada por uma arquitetura soviética, tem edifícios muito bonitos, porque eu gosto muito de arquitetura, aprecio isso. E na noite em que nós chegámos ao fim da tarde, e ficámos num hotel, onde costumamos ficar, jantámos qualquer coisa, fomos para os quartos. À 1h tocam as sirenes, à 1h05 ouvimos a primeira explosão, à 1h10 ouvimos a segunda explosão, à 1h07 ou 8 ouvimos a terceira explosão. Explosões de alto calibre. O que é que se faz nesta altura? Houve pessoas que saíram. Nós contactámos logo uns com os outros. Eu, o meu colega, o repórter de imagem que estava comigo, o David, que estava no outro quarto, o André, o nosso fixer, que estava no outro quarto. Contactámos logo por WhatsApp, o que é que se faz? E o André disse, pelo menos vão para a casa de banho, porque tem 2 paredes, no caso de haver impacto da explosão. Pronto. Nós ficámos ali, enfim, pronto. Havia pessoas, eu ouvia ao corredor, havia pessoas a saírem, a correr para tentar ir para o bunker. Nós ficámos ali a ver qual seria o sentido da coisa. As explosões passaram e tal, pronto. Nós voltámos a dormir, entre aspas, não é? Pronto. 2 dias depois disto acontecer, nós já não estávamos em Zaporizhia, 3 dias, por aí. Nós depois fomos para o Donbass, portanto já tínhamos saído de Zaporizhia, um edifício no centro da cidade, um edifício de 5 andares, foi atingido por um míssil e morreram 13 pessoas que estavam a dormir, incluindo um bebé de 8 meses, no meio da cidade. Portanto, no meio de nada, no meio do tecido urbano da cidade. Uma cidade onde há teatro. Eu fui ao ensaio de uma peça de teatro, o teatro está de pé, os atores rezam todos os dias para que o teatro não seja atingido, que é um teatro lindíssimo, muito antigo. Este prédio foi, enfim, a 1 quilómetro do teatro, no centro de Zaporizhia. Um prédio residencial. Portanto, é nisto que as pessoas vivem este dia-a-dia, este desgaste constante, mas continuam a dizer, apesar de, pronto, o cansaço que isto, do ponto de vista mental, há problemas graves, obviamente, mas continuam a dizer, nós não podemos baixar os braços, porque nós não temos solução, porque, enfim, se nós baixarmos os braços, o que é que acontece? Deixamos de ser Ucrânia, deixamos de ser este país. Portanto, apesar de tudo, eles continuam a avançar. Eu lembro que o argumento da invasão em larga escala da Ucrânia, o argumento apresentado para a ofensiva militar especial, que foi assim que foi considerada por Vladimir Putin, até hoje não fez uma declaração oficial de guerra. É preciso que se note. Nunca houve uma declaração oficial de guerra, porque, de facto, ele não considera a Ucrânia um país que mereça uma guerra. Portanto, ele considera a Ucrânia um povo que tem um regime neonazi que é preciso aniquilar.
E, portanto, esse foi o pretexto desde o início, tendo depois as circunstâncias do último ano sido contrárias, no sentido de uma maioria da população estar com os seus militares ucranianos. Obviamente que a Ucrânia não é um país que se possa dizer que é um modelo de virtudes, pelo menos não era um modelo de virtudes até esta guerra, corrupção de larga escala, oligarcas em Kiev de larga escala, negócios com muitas nuances e muitas misturas. Aliás, o ex-presidente Petro Poroshenko, em janeiro do ano passado, foi a tribunal acusado de traição à pátria por manter negócios com os separatistas do Donbass. O que acabou por acontecer aqui foi um paradoxo, porque com esta ofensiva militar especial ou invasão de larga escala, porque é assim que ela é denominada em Kiev ou em Moscovo, Putin acabou por unir um país que tem diferenças e que estava desunido. E acabou por unir também uma NATO que, enfim, que tinha mais ou menos importância consoante o seu país, mas que estava longe de ter a relação que hoje tem no Ocidente. Portanto, acabou por criar esse paradigma. Eu fui confrontada no ano passado. As pessoas mantêm-se em resistência. A questão entre civis e militares na Ucrânia, a distinção é apenas se estão de armas na mão ou não. Porque uma grande parte, não diria a maioria, mas uma parte muito significativa da sociedade ucraniana trabalha, tem as suas profissões e todas as pessoas não, mas uma parte significativa das pessoas fazem tarefas que têm a ver com o apoio militar. Pode ser redes de camuflado, pode ser, que são feitas, por exemplo, no teatro de Zaporizhzhia, faz-se redes de camuflado dentro do teatro, uma coisa extraordinária. Pode ser velas, para aquecimento, velas de parafina, com coisas artesanais, mas que fazem falta. Recolhe-se dinheiro para comprar sistemas de visão noturna para os militares, coletes para os militares, isto entre os civis, estou a falar dos civis. E houve uma vez um antigo apresentador da televisão ucraniana, que era o apresentador do Festival da Canção, na Ucrânia, que deixou de ser apresentador porque criou uma fundação. Ele tem uma popularidade muito grande na Ucrânia e na diáspora ucraniana, e ele tem uma popularidade muito grande, e decidiu fazer uma fundação só para apoiar militares, para recolher dinheiro para comprar drones ofensivos na Turquia, comprou coletes à prova de bala para os militares, os tais sistemas de visão noturna, porque eram coisas que o exército ucraniano não tinha. E ele dizia uma coisa que era o seguinte: será que a Europa está disponível para receber 40 milhões de refugiados ucranianos, que é a população da Ucrânia? Se não está, se calhar é melhor que nos continuem a apoiar, porque nós sabemos que são só os ucranianos que estão a morrer aqui dentro. Agora, claramente, se não existir este tampão Ucrânia a limitar a intervenção russa, será que a Roménia, a Lituânia, a Letónia, a Estónia, a Polónia poderão passar ao lado de um conflito, porque as bases da NATO estão aí, não estão dentro da Ucrânia. Isto era apenas para reflexão. Agora vamos a tentar responder como é que se calam as armas no meio disto. É muito difícil. Esperar que se esgotem as munições e o equipamento militar é uma falsa expectativa. Para mim, a única hipótese de calar as armas é uma solução política. Porque eu não acredito que exista uma solução militar para aqui, embora, nesta altura, os indicadores que existem, os indicadores do lado ucraniano é de falta de munições, falta de equipamento militar, ponto. É isso que está a acontecer nesta altura. Estão a jogar, nomeadamente na Batalha de Bakhmut, que já devem ter ouvido falar, que está muito acesa agora, mas está a combater-se em Bakhmut desde há 7 meses, portanto, é uma coisa pavorosa. Aí estarão, de facto, a ser sacrificados milhares
de vidas de soldados russos e de mercenários Wagner. Um militar ucraniano dizia-me há dias no Donbass, há uma diferença muito grande porque eles correm sobre os tapetes de cadáveres das suas próprias fileiras. Nós tentamos poupar os nossos, porque nós temos menos. Portanto, a grande diferença que está a existir nesta altura, de acordo com essas indicações, a Rússia está a avançar em quantidade. O Ministério da Defesa britânico dizia há dias que já se combate com paz e quase corpo a corpo, com infantaria corpo a corpo, para além de artilharia, da parte do lado russo. Da parte do lado ucraniano tem menos equipamento, tem poucas munições, tem menos homens. O que é que jogam? Jogam na agilidade e na mobilidade e no conhecimento do terreno. Portanto, criam equipas mais pequenas, mais ágeis, tentando manter as posições possíveis e causando baixas no lado oposto. Mas, voltando às vias de solução, portanto, eu não acredito numa solução militar. Porquê? A Rússia é uma potência militar significativa, mesmo que esteja neste momento a ir aos seus depósitos, que diz-se que está a ir aos seus depósitos, tem uma capacidade militar muitíssimo elevada. A Ucrânia não tem essa capacidade militar, mas tem a NATO atrás dela, que é uma capacidade militar sofisticada comparada com aquilo que é a capacidade militar russa direta. Agora, nós sabemos que há uma coisa que existe há muitos anos, que é o negócio de armas não conhece fronteiras. É como o negócio da droga. Portanto, onde houver dinheiro, compram-se e traficam-se e vendem-se armas, das mais simples às mais sofisticadas. E a Rússia tem nas mãos algo que os ucranianos retiraram, enfim, algo que é uma palavra que os ucranianos retiraram do vocabulário. Não se menciona a palavra nuclear na Ucrânia. Tal é o pânico que possa vir a ser usada. Mas ela está na Rússia. Eu lembro que a Ucrânia tornou-se independente em 91 e em 94 assinou um acordo de segurança para entregar o arsenal nuclear todo a Moscovo, com a garantia de que os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido seriam garantias de segurança da integridade territorial da Ucrânia. Isso não está a acontecer atualmente. Mas, portanto, eu acho que uma solução militar, uma vitória militar da Ucrânia sobre a Rússia, da Rússia sobre a Ucrânia, a acontecer, nós imaginamos o que seria, imaginamos que nesta altura, um pequeno impasse, a Ucrânia está à espera de receber material militar mais sofisticado, pode ganhar terreno, pode atingir, de facto, as forças russas. E a Rússia não vai usar algum tipo de armas nucleares? Ficará parada? Alguém acredita nisto? Eu não acredito. Por isso é que acho que uma solução militar não é uma solução para este conflito. Portanto, é preciso fortalecer links. Há duas coisas que estão a funcionar. Uma, a troca de prisioneiros está a funcionar. Nós assistimos consecutivamente, com alguma, enfim, não é com alguma frequência, mas temos assistido à troca de prisioneiros entre os dois lados do conflito. Portanto, há um link que está a funcionar para essa troca de prisioneiros. Há outro link que está a funcionar. António Guterres está hoje em Kiev exatamente para estender o acordo para que os cereais sejam libertos da Ucrânia, um acordo que foi obtido em pleno conflito por António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, mas que se calhar, enfim, vai chegando o tempo, embora ele tenha dito nas suas prestações públicas, ele ultimamente diz sempre que não se vislumbra uma possibilidade de um cessar-fogo a curto prazo, mas isso não significa que não seja necessário que existam pessoas a trabalhar nisso, e eu acredito, tenho que acreditar, que existam pessoas a trabalhar nesses links para que exista pelo menos um cessar-fogo. Depois, a Turquia já o tentou várias vezes, a Turquia foi a sala de estar para o acordo de cereais, não é? Foi quem intermediou este acordo para os cereais, porque, para além do conflito aqui na Europa, se não houvesse esse acordo para a libertação dos cereais, muitos outros países estariam a ter mortes devido à fome. Porque a Ucrânia é um celeiro que alimenta
muitos países, nomeadamente do Médio Oriente e de África, a nível de cereais. Depois, existem ainda mais 2 dados em cima da mesa. A China apresentou um plano de paz. A China tem tido uma posição muito ambígua neste conflito, de alguma distância, de alguma abstenção, mas nós temos que considerar a China, porque a China, enfim, é uma potência, no mundo de hoje, é uma potência crescente, do ponto de vista económico. Militar ainda não é tão forte como os Estados Unidos ou a Rússia, mas para lá caminha. É uma potência económica e uma potência tecnológica. E, portanto, é preciso considerar a China e é preciso considerar, na minha opinião, o plano de paz da China, mesmo que não seja o ideal. Porque o ideal é manter uma ponte aberta. E Moscovo aceita Pequim, porque depende de Pequim e porque irá depender mais de Pequim. A China absteve-se na resolução das Nações Unidas que foi votada por 141 países, levada pela Ucrânia, uma resolução de paz, a sua fórmula de paz apresentada nas Nações Unidas e que visava fundamentalmente a retirada das tropas russas da Ucrânia. A China absteve-se, manteve essa posição, mas não votou contra. E num conflito é preciso olhar para o copo que está meio vazio, mas também para o que está meio cheio. E é preciso aproveitar todas essas situações. Portanto, eventualmente, num futuro próximo, será que vamos chegar a um ponto em que a Ucrânia vai ter que prescindir de uma fatia do seu território para obter a paz? Se calhar isso vai estar em cima da mesa. E se calhar aquilo que Zelensky diz agora, o presidente da Ucrânia, que a integridade territorial é uma linha vermelha, a soberania do país é uma linha vermelha, se calhar com o esgotamento de meios humanos, porque de facto ele pode ter muito equipamento militar, mas no terreno são só os ucranianos que combatem. Pode haver, há uma parte da legião estrangeira, mas é uma coisa ridícula, não é? Perante aquilo que são as operações de combate. Portanto, pode haver esse cansaço e que pode levar a alguma cedência territorial, que ao mesmo tempo os ucranianos temem. E temem porque, dizem, se as autoridades de Kiev admitirem prescindir de uma fatia, a Rússia a seguir vai querer outra fatia. E, portanto, há essa questão. Portanto, a situação não é fácil. Enfim, eu se calhar já falei demais, mas queria só terminar com uma coisa que não tem nada a ver com isto, mas que foi uma coisa que eu ouvi. Enfim, podia falar de outros conflitos, mas as circunstâncias deste é muito diferente. Eu acompanhei muito nos anos 90 e ao longo dos anos Angola, mas é uma questão de uma guerra civil, portanto, é completamente distinto disto, que assinou um acordo de paz e que depois voltou à guerra de novo. E que foi preciso morrer o líder de uma das partes para então existir uma paz. Portanto, cada conflito é um conflito, as questões do tempo, as questões da tecnologia hoje têm um peso enorme, os drones estão a ter cada vez mais um peso enorme neste conflito que está a decorrer na Ucrânia. Há muitos imponderáveis que vão acabando por surgir e, portanto, calar as armas às vezes só depois de um desgaste, de um cansaço e de uma falta de rearmamento. E eu termino só com uma frase de um antigo radical islâmico que eu conheci há uns anos em Londres, que se chama Majid Nawaz, que foi radical islâmico e que se tornou um ativista moderado. E ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci, isto foi em 2015, ele esteve preso, passou muito, e tornou-se de facto um ativista moderado, e ele dizia-me: o mais difícil é espalhar o brand, a marca da paz, porque a paz não suscita a adrenalina do conflito. Portanto, é mais difícil levar pessoas para a paz do que levar pessoas para o conflito. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Cândida, por este início de conversa tão rico. Cabe-me fazer um comentário e eu, sabe, Cândida, estava a ouvi-la e a pensar justamente em como este título que
que faz um bocadinho parte do nosso jargão aqui quando falamos dos conflitos internacionais e, portanto, esta coisa do silêncio das armas é um bocadinho aquilo que nós, aqui nesta casa e, enfim, noutros sítios, caracterizamos como a paz mínima, não é? Ou seja, a paz que se faz pela suspensão da guerra. E, portanto, costumamos utilizar esta expressão silêncio das armas, mas a sua fala mostrou, acho eu, a mim, trouxe-me muitas ilustrações de barulhos, de vozes e de silêncios que são, como é que eu ia dizer, instrumentos muito invulgares para falarmos da guerra, não é? Eu achei muito interessante que no início da sua reflexão a Cândida tenha dado tanta importância aos barulhos, digamos, da artilharia, das explosões, das sirenes. Enfim, nunca estive num teatro de guerra e, portanto, não saberei falar na primeira pessoa, mas o testemunho que a Cândida nos traz é um testemunho muito intenso, justamente de como os sons da guerra são ingredientes tão fortes dessa condição, não é? O terror é não apenas o terror da violência física, enfim, corporal, digamos assim, mas esse terror que vem da percepção de que vem lá a morte, não é? Aquela coisa que vem com a ceifeira, não é? Com a ceifa? Não, como é que se chama? Foi-se. Desculpem. O gadanho, pois claro. Meu pai dizia o gadanho, por acaso é engraçado. Portanto, não vem só, ela não vem silenciosa. Ela vem no ribombar das coisas. Isso eu acho... a guerra é isso também. Pronto. E é por isso que a questão do silêncio é tão antitética destes barulhos, deste ribombar, desta coisa assustadora, não é? Mas há vários silêncios. A Cândida, por exemplo, achei também muito importante isso, fiquei com isso aqui a bailar, o silêncio da ignorância. Ou seja, das guerras que existem e que são pura e simplesmente ignoradas. Há silêncio sobre elas. A Cândida disse, com a autoridade que lhe vem de estar lá, não é? E de conhecer muito bem aquela situação, a Cândida não deixou de sublinhar o desconhecimento, a indiferença que deste lado do mundo houve relativamente ao que se passou no Donbass desde 2014. E é verdade, quer dizer, e portanto esse silêncio é um silêncio, como é que eu ia dizer, terrível, não é? Terrível, porque não é o silêncio virtuoso das armas, é o outro silêncio que alimenta os conflitos, não é? Ou pelo menos é complacente com eles. E depois há um outro silêncio que eu também achei muito... Fiquei com ele aqui também muito marcado, que é o silêncio dos tabus. O silêncio sobre a palavra nuclear por parte dos ucranianos. E eu devo dizer que ao ouvi-la agora nessa sua advertência de que, do seu ponto de vista, com o conhecimento que tem, não é concebível uma solução militar no sentido da derrota esmagadora e da vitória esmagadora, a Cândida justamente marcou muito essa noção de que há ali um facto, esse facto é um facto terrível, não é? É como os dragões da Guerra dos Tronos, não é? Portanto, aquilo é arrasador. E não levar isso em conta, fingir que isso não acontece, é qualquer coisa que é estranho, porque há um silêncio, efetivamente, não só dos ucranianos, mas há um silêncio, por exemplo, das opiniões, de uma parte das opiniões públicas sobre isso, e esse silêncio não é bom, esse silêncio é um silêncio que quer, não sei, evitar, que é uma espécie de mecanismo de evitamento. Eu não sou muito lá dessas coisas da psiquiatria ou da psicologia, mas sei que isso existe, não é? E, portanto, isso parece-me particularmente importante. Pronto.
Ok. E finalmente... sim, já agora, só para terminar, antes do último ponto, portanto, pré-acabar, o silêncio das sociedades à volta da Ucrânia e, sobretudo, daquelas que estão mais longe da Ucrânia, o silêncio sobre esse preço medonho que está ali latente e do qual já conhecemos apenas uma pequena parte, que é o silêncio sobre fluxos migratórios mais gigantescos ainda do que aqueles que conhecemos e que, portanto, isso não é propriamente muito falado. Não sei se é um bocadinho... Lá está. Admito que seja justamente uma estratégia de evasão para não estar a ser torturado com... Não sei. Mas pode ser pura e simplesmente irresponsabilidade, ponto final. Não sei. Não sei mesmo, sinceramente. Finalmente, há uma última coisa que eu queria trazer para aqui e que é a voz dos jornalistas. Quer dizer, os silêncios são aqueles que são, estes e muitos outros, como é evidente. Essa ânsia da sociedade ucraniana transversalmente, que a Cândida aqui deu voz, essa ânsia pelo silêncio das armas, mais que não seja pela exaustão, mas essa ânsia social muito, muito marcada, relaciona-se também com esta coisa que é a voz dos jornalistas. A voz dos jornalistas e das jornalistas é uma voz que quebra silêncios, não é? Que desoculta coisas, não é? Que desoculta coisas e que, não sei, mas quer dizer, sou levado a crer, mas quem sou eu? Sou levado a crer que, em muitas ocasiões, e é isso que nós gostamos, é isso que faz com que a Cândida, aos nossos olhos, seja alguém a quem a gente associa a palavra rigor, seriedade, enfim. Isto agora é a graxa, isto é a parte da parte da graxa, não é? Não, claro. Mas, portanto, isto é esta função de uma boa repórter de conflito armado, que é a de não ocultar vozes. Não ocultar vozes, por mais abjetas que elas possam ser, não é? E pô-las aí para tratando-nos a nós como pessoas adultas, não é? E, portanto, tomem lá, julguem, avaliem, não é? Acho que isso é muito assim. Porque, se não for assim, nós trabalhamos só com estereótipos. E uma guerra é, por definição, o terreno dos estereótipos mais cerrados e mais absolutistas possível, não é? E, portanto, não sei, admiro muito quem tem esta preocupação e o faz tão seriamente como a Cândida. E pronto, e já disse tudo, já disse coisas demais. Portanto, agora abrimos o debate para quem quiser intervir e só pedia que fossem, enfim, o mais sucintos possível nas vossas observações, ou comentários, ou perguntas. Posso dizer só uma coisinha ainda relacionada com isto? Conversa, só duas questões curiosas. Uma sobre a questão dos jornalistas. Para mim, e eu já ando nisto há algum tempo, algumas décadas, as pessoas que estão a sofrer este conflito, não todas, este ano foi mais difícil porque as pessoas estão mais massacradas, a coisa está muito mais dura, mas agradeciam-nos. Impressionante, não é? Ou seja, um prédio que acabou de ser atingido, há um sobrevivente, nós falamos com ele, uma senhora, e ela agradece a nossa presença ali. Porque mostravam aquilo que de outra maneira não era mostrado. Exatamente. Depois há outra questão sobre os tempos, uma questão importante sobre os tempos, o tempo na Ucrânia e o tempo fora da Ucrânia, que é uma coisa muito interessante, que tem a ver com a questão dos apoios militares ou financeiros, ou seja o que for. Nós aqui, enfim, nós estamos a 4.000 quilómetros, não é? Felizmente. Aqui olhamos para o Zelensky, que é um chato, está todos os dias a pedir a mesma coisa, não é? Está todos os dias a pedir equipamento militar, agora já está a pedir aviões, deram-lhe os Leopard, agora quer aviões, que ele quer mais, não é? Sendo que cada vez que ele pede os carros de combate sofisticados, entre o pedido e esse equipamento de estar no terreno operacional, são semanas. Para sermos breves, são semanas porque os próprios militares que vão operar esses equipamentos têm que ser formados.
porque o equipamento com que eles estavam habituados era um equipamento soviético. Eles não têm sobressalentes para o equipamento soviético porque estão a lutar contra quem tem o equipamento soviético. Portanto, é este paradigma. E, portanto, os tempos são diferentes como? O tempo da Ucrânia, de Kiev e de Zelensky são os que estão hoje a morrer. O tempo da NATO é a decisão do governo, como é que a opinião pública de cada país vai apoiar ou não esta decisão, o governo se vai se manter em funções ou não, quanto é que é possível do orçamento para fazer essa ajuda e, portanto, este tempo todo que os ucranianos dizem, o vosso tempo de sofá, o nosso tempo é de sobrevivência ou morte e vocês estão num tempo de sofá, a pensar se vão ou não e tal, e depois acabam, o que é paradoxal, depois acabam por, a NATO acaba por ceder, mas fica ali um tempo a marinar-se. O tempo de Moscovo é um tempo curioso também, a vários níveis. Por um lado, portanto, houve aquele tempo inicial que toda a gente temia que fosse muito pior do que acabou por ser, porque acabou por não afetou Kiev, mas não na proporção que se temia. Depois passou eu acho que o tempo de Moscovo é um dia atrás do outro consolidado. Moscovo está a fazer isso. Está a consolidar, ganhou 1 quilómetro hoje, este quilómetro não volta para trás. Ganhou 1 quilómetro hoje, pode estar arrasado no chão, mas já é de Moscovo. E, portanto, é um tempo lento, exatamente, mas que não tem... se bem que Kherson não foi isso que aconteceu. Kharkiv também não. Peço desculpa. E depois há o tempo da paciência chinesa. E depois há o tempo da China que está a olhar para os próximos 50 anos, não é? Exatamente. Professor Manuel Porto, faz favor. Há um micro que está aí. Já aí vem o microfone. Pois eu não sou desta faculdade, sou de Direito, mas é um privilégio vir aqui, que tenho sorte de estar perto e vir cá mais uma vez. Aliás, na última semana é a terceira, fiz vivamente, vou ouvindo. Agora, pedi a palavra porque estou interessadíssimo na resposta àquilo que vou perguntar. Bom, na Ucrânia já se percebeu que as pessoas, enfim, estão contra que apoiam Zelensky, já percebi isso. Agora, a pergunta muito concreta que faço, e é só uma, porque é realmente, o que é que pensam as pessoas na Rússia? Acham que a culpa de facto é dos Estados Unidos, é da NATO e da Europa? Ou incriminam, quer dizer, qual é o sentimento do povo, estando lá tão perto, não está na Rússia, mas talvez saiba responder, como é que é possível o povo russo, se eu fosse russo, quer dizer, pensar que realmente não é uma invasão militar e que a culpa é dos Estados Unidos e da NATO. Aliás, a NATO reforçou-se, como disse, e a Europa também, eu fui deputado europeu, estou feliz por isso, eu nem estava mais na Europa, mas preferia que não estivesse, que fosse a esta custa. Concretamente, o que é que acha o russo sobre isto? Toda a gente aceita? Portanto, só esta pergunta. Mais perguntas? Sim, aqui na quinta fila. Não, já aí vai, olha ali. Olha aí. Já está. Portanto, a questão que eu gostava de colocar, aliás, vem na sequência para às vezes posso-me distorcer no que quero perguntar, mas vem na sequência de uma opinião que Miguel Sousa Tavares, há 2 ou 3 artigos ao longo deste ano, vem escrevendo no Expresso. Portanto, a história do Donbass e a história da Crimeia. A Crimeia, tanto quanto se sabe, não é um território ucraniano, foi o Khrushchev como ucraniano que indevidamente entregou à Ucrânia, e o Donbass, maioritariamente, a população, portanto, é russa. Isto é verdade, isto são fatores a ter em conta, porque no Ocidente, muitas vezes, a história do russo terem a sua marinha, marinha, no mar de Azov, é um direito que lhes assiste. E, portanto, muitas vezes aqui é dito que quando os bombardeiam têm todo o direito de os bombardear. Portanto, quem quer fazer a paz não pode estar permanentemente a instigar a guerra. Pronto, eu gostava de saber, em termos históricos, e se de facto o problema da paz não tem que passar pelo princípio. O Donbass, se calhar, é uma zona, já estive na Síria e tive a oportunidade de ver a zona que está sob controle das Nações Unidas, talvez fosse a altura de encontrar um programa de paz em que as Nações Unidas aparecessem no Donbass, uma vez que é uma zona com características muito específicas.
Mais perguntas, Sofia? Está ali em cima, Isso. E depois passamos para este lado. Muito boa tarde, muito obrigada pela intervenção. A minha pergunta tem a ver com as coberturas jornalísticas dos conflitos, sobretudo com conflitos violentos, onde a língua materna, a língua onde se fala, não é a língua necessariamente dos jornalistas que vão. E o que é que se perde nessa tradução? Ou seja, se sente que na cobertura jornalística que faz há histórias que ficam por contar porque ficam por traduzir na sua complexidade, porque a tradução implica uma simplificação e uma tradução, e portanto se perde aí. E a segunda pergunta é: há um crivo profissional pelo qual os jornalistas pensam o que é que eu vou noticiar, que tipo de história que eu vou contar, como é que eu vou contar. Mas aqui a guerra é muito complexa, é muito cheia de nuances. Deste lado, em Portugal, não sei até que ponto é que a audiência portuguesa é permeável a todas as histórias com toda a importância, ou seja, eu acho que há uma maior receptividade a um determinado tipo de histórias e a um determinado lado do conflito e de histórias dentro desse lado. Que histórias é que ficam por contar? Se ficam por contar, a minha primeira pergunta, e a seguir, que histórias são essas que a Cândida acha que ficaram por contar e que gostaria de ter contado, mas que de alguma forma não houve oportunidade no direto ou na reportagem de fazer e que noutro contexto qualquer poderia ter entrado? Obrigada. Terminamos aqui a primeira ronda, depois já voltamos. Muito bem, então eu vou começar pela primeira questão. O que pensa o povo russo de tudo isto? Eu não sei, porque eu não fui lá, nem este ano, nem no ano passado, embora gostasse de lá ir e tentarei lá ir, mas pronto. Aquilo que nos é dado a saber em relação ao povo russo é o seguinte: Putin estará com 80% de popularidade. Portanto, teoricamente, o povo russo está com ele. Agora, é preciso termos em conta, acho eu, várias questões. Por um lado, o povo russo, quando se manifesta contra Putin, é preso, é detido. Nós vimos isso nas manifestações. Sempre que houve manifestações contra a política do presidente Putin, as pessoas acabam enfim, espancadas ou detidas. Em setembro, quando houve a mobilização de 300 mil russos, nós vimos o que aconteceu nas fronteiras. A quantidade de russos que fugiram, sobretudo homens em idade de poderem ser chamados, é enorme. Nós não conhecemos, nós sabemos que uma parte significativa das primeiras levas de soldados russos que foram mobilizados para esta ofensiva militar especial não vieram das áreas urbanas de Moscou a São Petersburgo. Vieram das zonas remotas da Rússia. Nós não sabemos o que é que se passa nas zonas remotas da Rússia. Nem sabemos o que é que as famílias dessas pessoas sabem sobre os seus filhos. Estão vivos? Não estão vivos? As famílias russas estão a receber os corpos de volta? Não sabemos. É uma incógnita. Putin tem 80% de popularidade. Isto é um dado objetivo. Uma vez um russo disse-me o seguinte, um russo anti-Putin disse-me: acredita que em casa de uma família russa, se lhe telefonarem para fazer uma sondagem, para saber o que é que acha sobre Putin, vai dizer que não o aprecia? Pronto, eu fico por essa resposta. Portanto, aquilo que de facto... Há uma questão interessante também, que é, eu estive há pouco tempo com um jornalista que passou os últimos 12 anos na Rússia, e o que ele dizia em relação à sociedade russa foi muito interessante. Ele disse que o Putin conseguiu tornar uma parte significativa da sociedade russa apática com esta lógica. O poder não se imiscui na vida individual das famílias, na vida das famílias, nos negócios, numa série de opções económicas de sobrevivência. Portanto, o poder não se imiscui desde que essas famílias não se manifestem politicamente. E, portanto, há uma apatia em relação às opções do poder até ao momento em que entram dentro de casa e levam alguém para ir combater. Mas isso já é imaginação minha, não é?
Mas, portanto, há um outro dado também histórico que é importante ter em conta, que é, se nós olharmos para a história da Rússia, e a lógica da sociedade russa não é do individual. A Rússia sempre teve poderes verticais e coletivos, dos czares, ou depois, na altura do bolchevique soviético. Portanto, as pessoas não se... a forma como nós encaramos a sociedade, a forma como nós vivemos, os direitos que nós achamos que são nossos, que são meus, na Rússia olha-se de forma diferente. Na Rússia olha-se para os nossos direitos, aquilo que nós somos como povo. E Putin joga aí a 200%, que é a Rússia está sob ameaça. O Ocidente quer destruir a Rússia, portanto nós temos que estar unidos para evitar que o Ocidente nos destrua. Em 2015 eu estive em Moscou, estive com uma família moscovita e a mulher, uma família de classe média, a mulher não apreciava o Putin, o marido apreciava Putin e mais, e dizia o seguinte, e portanto em 2015 já estavam sob sanções por causa do Donbass, e o homem dizia o seguinte, o homem era empregado de uma empresa que fornecia material hospitalar, portanto era uma empresa japonesa, portanto não tinha nada a ver, e ele dizia o seguinte, se o meu nível de vida piorou, se eu gasto mais em eletricidade, alimentação e tudo isso, para que a NATO não se aproxime das fronteiras da Rússia, tudo bem. Este era o raciocínio dele. Portanto, a lógica do coletivo, a lógica de ser um nós, um coletivo gigante, 140 milhões de russos, o país mais vasto do mundo, que são esfiados por um homem que, do meu ponto de vista, não está bom da cabeça. Mas pronto, mas isso é o meu ponto de vista. Como? Claro, a fixação, a ideologia do Putin é a história, não é a esquerda ou a direita, ou seja o que for. É a história e a restauração da grande Rússia. Isso é que é o que o move, não é depois. Agora, o Donbass e a Crimeia e as populações do Donbass e da Crimeia. Há uma coisa que é o seguinte, a Ucrânia é um país independente desde 1991. Essa integridade territorial, essa soberania deve ser respeitada ou não? Ou hoje vai lá a Rússia e tira a Crimeia e um bocado do Donbass. Amanhã vai a Polónia e tira um bocado de Lviv, porque lhe dá jeito. E depois, no outro dia, aparece um outro país qualquer, a Lituânia, que quer mais 50 quilómetros para dentro. Ou seja, do ponto de vista do direito internacional, a independência de um país, a soberania e a integridade territorial é algo que nós temos todos que respeitar ou é a lei da força? É isto que se coloca, do meu ponto de vista, em relação à Crimeia e em relação ao Donbass. Há populações, nós todos temos, no mundo inteiro, as zonas de fronteira são zonas que muitas vezes se organizam por elas próprias até. Nós tivemos o Coto Misto entre o norte de Portugal e a Galiza, não é? Que era uma república à parte, não é? Que se geria por si própria. O Donbass tem populações que simpatizam com o Moscovo. Não, claro que tem. Mas o russo é a língua da Ucrânia. Toda a gente fala russo. Ou seja, o ucraniano, a língua ucraniana, é uma língua recente que começou a ser colocada nas escolas, ensinada nas escolas, para fortalecer a identidade nacional. Mas toda a gente fala russo. Hoje, toda a gente fala russo. Ou seja, o russo não é um tabu, uma língua que não se fala. Toda a gente fala russo em todo lado. Em Kiev, na fronteira com a Polónia, toda a gente fala. Isso é um tabu. Agora, o que Moscovo está a fazer, para além, ou seja, quando se diz que o Donbass deve ser russo por razões históricas, é um argumento, do meu ponto de vista, bastante duvidoso por causa da independência do país e da integridade territorial que foi aceito por Moscovo. É uma política que faz sentido arrasar Bakhmut como Moscovo está a fazer no Donbass, tal como arrasou Severodonetsk,
na província de Lugansk, que é no Donbass, tal como arrasou Liman, que é na província do Donbass, tal como arrasou Lysychansk, que é na província do Donbass. Isto foi tudo arrasado no último ano. Arrasado. Não há vida. As poucas pessoas que lá vivem, vivem com ajuda humanitária, não há uma padaria aberta. Não tem nada. As poucas pessoas que lá estão são pessoas idosas que não tiveram como sair dali e que estão agarradas à sua terra. Isto é proteger a comunidade rusófona do Donbass? Como? Peço desculpa, mas o Miguel Sousa Tavares diz muito, o Miguel Sousa Tavares devia ir ao Donbass. Eu aprecio muito, sou amiga dele, mas eu acho que ele às vezes perde a noção. Devia ir ao Donbass, ver a proteção que Moscovo está a dar à sua população rusófona da fronteira. Uma coisa é fazer-se um acordo os referendos de anexação, os 4 referendos de anexação. Meu Deus, quer dizer... Então qual é a legitimidade? É um assassino, sobre isso não há qualquer dúvida. Agora, o problema da paz quer dizer as pessoas querem a paz, o ministro dos negócios estrangeiros da China está a falar da mão dos americanos sobre o mundo. Sim. E, portanto, não há dúvida que o problema que se coloca é fazer pessoas a procurar a paz. Claro. Quando outros instigam a guerra, não há. Mas eu sou a primeira pessoa a dizer isso. Tanto que eu disse que não há uma solução militar. Não há uma solução militar. Não se pode estar à espera que a Ucrânia vença militarmente ou que a Rússia vença militarmente. É preciso alguém que, de facto, trabalhe a sério numa solução política. Porque as pessoas estão a morrer todos os dias, não é? Portanto, é preciso uma solução política para ontem. Mas, se calhar, essa solução política só virá daqui a 3 anos. Não sabemos. Não sabemos. Tem que ser possível. Vai chegar um momento em que vai ser possível, nem que seja por exaustão. Ou por esquecimento, não é? Por esquecimento. Terceira pergunta. A cobertura, a língua. A língua é uma questão fundamental, não é? Eu não falo ucraniano, quer dizer, agora já digo algumas palavras, mas é uma questão muito, muito complexa e é uma questão que, portanto, nós temos que encontrar alguém no sítio, que é o nosso fixer, não é? Que é o tradutor, que é a pessoa que nos acompanha nos momentos todos, com quem tem que haver uma interação muito boa. Ele tem que fazer parte da nossa equipa, ele tem que saber aquilo que nós precisamos e tem que nos fazer as traduções o mais literais, às vezes, possíveis, para nós entendermos, de facto, aquilo que está... Porque normalmente faz-se uma primeira tradução da ideia e depois vai-se procurar a tradução literal do que é dito, e é isso que nós enviamos nas nossas peças para Lisboa. Depois, se há histórias que ficam por contar, se nós temos um crivo profissional... Há aqui uma coisa que é o seguinte também, que é... Ficam sempre histórias por contar, toneladas de histórias por contar, mas eu acho que nós temos também uma riqueza à nossa disponibilidade, que são os vários meios. Há histórias que é melhor contar em jornal, há histórias que são para ser lidas, porque são muito difíceis de contar em televisão, porque não há imagens para aquilo, porque é muito difícil. É melhor lê-las no jornal, ficamos a saber mais, porque o jornal dá para se colocar mais detalhes, mais pormenores. Eu fiz uma história de um médico que foi numa operação, um médico militar que foi numa operação noturna de helicóptero, Mariupol, Azovstal, levar medicamentos e armamento, e que correu o risco de vida, depois foi prisioneiro, foi capturado naquela rendição, foi levado para uma prisão onde teve vários meses, enfim, ele fintou a morte várias vezes no último ano. Aquela história tem montes de detalhes que devem ser escritos, porque também há esta questão, não é? Nós depois começamos a entrar muito dentro daquela realidade, mas temos que ter essa preocupação que as pessoas que nos estão a ver ou a ler estão noutra dimensão. Portanto,
podem apreciar, mas nós precisamos de ter esse equilíbrio sobre aquilo que é fundamental que as pessoas saibam sobre o que está a passar à nossa volta. Eu tento fazer diversidade de histórias. Procuro diversificar os ângulos para dar maior riqueza. Como já perceberam, esta senhora vê-se liberta dos formatos dos 2 minutos e depois vai por aqui e tal, e portanto era melhor que fizéssemos uma segunda ronda e depois a seguir voltamos para aqui e depois logo se vê, porque por volta das... Esta senhora ainda vai hoje para Lisboa e portanto convinha que também não demorássemos muito. José Vieira. Espera, Zé, que está aqui o microfone, espera. Já aí vai. Não, mas é preciso para gravar, senão depois não ficas para a posteridade. Ok. Muito obrigado pela sua magnífica exposição e pela sua vida, que é um exemplo para nós portugueses. Obrigada. E hoje que é Dia Internacional da Mulher, eu penso que você merece uma salva de palmas também por isso. Muito obrigada. Eu estou neste momento a colaborar com a AMI, aqui em Coimbra, e estou a dar aulas de português, eu e a minha mulher, aos ucranianos. Temos 2 turmas, cada um tem a sua turma. E eles contam-nos as histórias mais incríveis da sua saída da Ucrânia. Mas, ultimamente, no noticiário, esse fenómeno da saída dos ucranianos é pouco visto. A minha pergunta é mesmo de ignorância. Eles continuam a sair da Ucrânia ou neste momento não há essa debandada? Era esta a questão concreta. Boa tarde. Portanto, eu há pouco tempo tive a oportunidade de assistir a uma reportagem que, para além de mostrar a ofensiva russa, demonstrava a forma como a população em geral tentava manter uma certa normalidade. E a Cândida há pouco falou da questão de que a cidade ainda tem o teatro a funcionar. A minha questão passava então se isso existe de facto e estende-se de forma igual a todo o território, essa tentativa de manter a normalidade, ou se é algo que de certa forma nos é vendido um pouco como uma forma de nos dar uma imagem mais suave do que o que realmente se está a passar lá na Ucrânia. Muito bem. Ótimo. Quem mais? Aqui embaixo. Logo aqui na primeira vista. Dá, por favor. Pronto. Obrigada. Obrigada. A questão gráfica do som que apresentou, assim como o professor falou, a mim chocou-me. Nós estamos, de facto, aqui num cantinho e não imaginamos esse ruído constante e o que ele faz às pessoas e à vida das pessoas. A Cândida referiu a determinada altura que as pessoas que estão mal, que estão cansadas eu entendi o nível de saúde mental, obviamente que não poderá ser algo de muito positivo. A minha questão é, e vocês que saem do silêncio e desta normalidade em que nós vivemos, e quais são as vossas armas para manterem a sanidade mental e a capacidade de transmitirem tudo o que se vai passando por lá? Muito bem. 3 perguntas ótimas. Ficaram uma data delas por fazer, mas a Cândida vai responder a todas. Ok. Bom, para já vou-lhe dar aqui um bocadinho de som, só para se arrepiar um bocadinho, uma sirene. São 10 segundos. É melhor para mim ver. Isto eu ouvi no meu quarto no centro de Kiev. E eu ouvia todos os dias. Pronto. Isto é... Uma sirene é isto, uma cidade. E quando se ouve isto, em princípio, as pessoas têm que se esconder. Pronto. E isto é todos os dias, não é uma vez no ano. Bom. A questão da saída dos ucranianos está a acontecer ou não está a acontecer?
Há muitas pessoas que se deslocam internamente. Por exemplo, Kiev, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mais ou menos. Há uma parte significativa de Kiev que saiu na altura, não é? Portanto, há uma parte que continua fora, há outra parte que regressou, e Kiev, nesta altura, está mais ou menos com os mesmos 3 milhões, com a quantidade de pessoas que saíram do Donbass e das zonas mais atingidas e que foram viver para Kiev. Portanto, há muitas deslocações internas de populações das zonas mais atingidas para as zonas menos atingidas. Depois, houve outubro e janeiro, houve ataques muito fortes a Kiev, sobretudo ataques com mísseis, e nessa altura houve pessoas a saírem de novo. Mas eu diria que é mais o movimento de regresso do que o de saída, nesta altura. Deslocações internas, muitas, e para fora do país, não, mais de regresso para o país. Depois, a normalidade, ou uma forma suave de a transmitir. Não, há uma normalidade, apesar destes barulhos, destes sons, há várias cidades onde existe uma normalidade apesar de tudo. Kiev tem uma normalidade. E depois posso lhe dizer, eu fiz uma reportagem com várias coisas que se chama Em Estado de Guerra. Se for ao Google, mete RTP em Estado de Guerra e tem lá uma ucraniana que fala português, que vive em Kiev e que mostra-nos a normalidade da cidade. Portanto, os transportes públicos funcionam, as escolas funcionam, há uma vida mais ou menos normal, mesmo em Kramatorsk. Kramatorsk é a capital ucraniana da província de Donetsk, no Donbass. Há uma parte da cidade que funciona. Eu fui ao supermercado em Kramatorsk e comprei coisas. Os preços subiram todos, desalmadamente, como é óbvio. Mas eu comprei as coisas que precisava, alimentos sobretudo. Depois, há de facto zonas que estão completamente destruídas, e há aquela dúvida que é, por exemplo, os hotéis onde se fica no Donbass, antes de nós dormirmos temos que pagar. E ninguém desfaz as malas no Donbass, não é? Dorme-se e fica tudo ali no Donbass e em várias zonas. Fica tudo ali, portanto o pagamento é imediato, não é? Antes de dormir paga-se. Tomou-se o pequeno almoço, paga-se logo, não é? Portanto, há essa urgência de não saber amanhã o que é que vai acontecer. No hotel onde nós estivemos, frente ao hotel do outro lado, que há uma escola que levou com um míssil em cima. Portanto, as pessoas vivem nesta vulnerabilidade. Agora, apesar disso, tentam manter uma vida normal, há uma normalidade, e que tem a ver com essa resistência e com a reparação das coisas. Há uma coisa que é destruída, tentam reparar logo, quase para apagar, não é? Que houve ali um bombardeamento. Tentam quase pagar. Pronto. E nós, eu acho que é um bocadinho, cada um gera as coisas à sua maneira. Obviamente que nós somos afetados. O nível de trauma psicológico na população ucraniana e nos militares nesta altura é elevadíssimo. Eu tive com uma psicóloga militar que a primeira coisa que ela me disse foi: mas você também está assim. E pronto, mas ela diz que os níveis são muito elevados, para já porque as pessoas estão vulneráveis a este som todos os dias, não é? Pronto. Levar as crianças à escola ou não? Ir trabalhar ou não? Isto é todos os dias. Na parte dos militares, por exemplo, essa psicóloga dizia-me, eles, a partir de uma certa altura, quando estão em determinadas zonas, ligam o automático, não pensam, e depois a coisa fica para depois. Entre nós também fica para depois. Nós temos um escudo fantástico enquanto lá estamos, que é o nosso trabalho. Nós trabalhamos muito, temos dias muito longos, porque há uma diferença horária, portanto nós temos dias muito longos, isso é uma defesa, não nos dá tempo para pensar nas coisas, não é? Houve uma coisa muito engraçada que aconteceu ano passado, numa das vezes que estivemos lá num período muito difícil, sempre a trabalhar dia e noite, dormir pouquíssimo, sempre, porque as sirenes acordam, porque as explosões acordam-nos, dormir muito pouco, e o nosso corpo registra tudo, não é? E fica cá tudo dentro, não é? Curiosamente, enquanto lá estivemos, durante o mês, estivemos sempre bem, estou a falar de eu e do meu colega David Araújo, estivemos sempre bem, chegámos à fronteira com a Polónia, começámos a ter dores no corpo. Cheguei a casa com dores por tudo o que era sítio no corpo.
mal me conseguia mexer. Portanto, é o nosso corpo. Depois, o que eu digo muito aos meus colegas, eu acho que é uma coisa que nós temos que fazer. Há pessoas que precisam de apoio psicológico, apoio profissional. Eu já precisei. Acho que isso faz parte da nossa vida. Se nós sentimos que devemos recorrer a isso. Recorrer muito a amigos, a família e falar. Não deixar nada cá dentro. Não é? Mandar tudo, mesmo ser chato, mas falar muito sobre isso. Eu e o meu colega fizemos uma coisa quase catártica, que fizemos um livro ano passado, que foi publicado agora, que foi um bocado catártico também de tudo aquilo que nós passamos lá. Mas depois cada pessoa tem o seu modelo, mas é fundamental tratar. Ou melhor, é fundamental tentar perceber que, obviamente, nós temos que arrumar as coisas. Eu digo sempre, preciso de arrumar as minhas gavetas. E, portanto, hoje ainda estou um bocado a quente, estou a falar muito porque estou muito a quente ainda, não é? Vocês estão-me a servir um bocado de catarse em relação às últimas semanas, não é? Eu, amanhã, os próximos dias, vou calar-me e vou-me arrumar os meus departamentos, as minhas gavetas. Depois, se achar que algumas estão muito desarrumadas e que preciso de ajuda, vou tratar disso. Nós vamos ter que terminar. Era aquela fase em que todos diziam mas pronto, vamos ter que terminar. Queria dizer 3 coisas antes de fechar. A primeira coisa que queria dizer é a seguinte: se isto tivesse corrido de uma forma lógica, esta tinha sido a primeira conversa. Porque a ideia poderia bem ser a de que o silêncio das armas antecede todas as outras dinâmicas de que temos vindo a falar nas conversas anteriores e de que vamos falar nas 2 que ainda faltam. E há aquela expressão muito batida que é: isto não é só o fim, a paz não é só a ausência de guerra, é também tralalá, tralalá, tralalá. A palavra só é uma palavra assassina aqui, porque quando nos confrontamos com testemunhos de experiência concreta em contextos de guerra, seja, sobretudo, das pessoas nela diretamente envolvidas, seja de gente que cobre essa realidade, nós apercebemos-nos talvez melhor de como é inestimável aquilo a que chamamos paz mínima. Ela é mínima, mas ela é absolutamente inestimável. E, portanto, o silêncio das armas, a dificuldade de chegar ao silêncio das armas, mostra bem como isso responde a ansiedades profundas das populações que, dia a dia, não só ouvem as sirenes, mas levam com os bombardeamentos a seguir às sirenes se calarem. E têm a sua vida destruturada. O primeiro ponto que eu queria deixar é esse de que aquilo que chamamos paz mínima, silêncio das armas, ausência de guerra, não é apenas um passo para que depois a seguir é que vem o resto: justiça social, justiça ecológica, justiça com a diversidade, justiça histórica. Não, é de um valor e de uma dificuldade absolutamente gigantesca. A segunda coisa que eu queria dizer é de que o recado que a jornalista Cândida Pinto, que esteve agora nesta fase 5 semanas na Ucrânia, o recado que ela nos traz a propósito da urgência de um trabalho de intensificar canais, os links de que falou a Cândida, isso eu acho que será sempre feito com grande discrição, claro, sabemos de outros contextos, de outros conflitos, Israel-Palestina, por exemplo, em que esse trabalho foi um trabalho absolutamente discreto, mas isso, para ganhar corpo, precisa de muito barulho, precisa de muitas vozes a fazerem-se sentir para falar da urgência disso. Não sei se estamos ainda nesse tempo, se estamos já nesse tempo, mas eu creio que esse é um recado que eu queria aceitar dessa maneira, ou seja, precisamos claramente de uma vozearia mesmo, digamos, por
pela criação de canais, pelo apoio à tarefa que o António Guterres, enquanto Secretário-Geral das Nações Unidas, está a desempenhar, pelo apoio a quem, de uma forma mais ou menos anónima, está a criar laços absolutamente impensáveis sobre coisas tão pequeninas, sabendo que isso pode ser, deve ser, o alicerce de qualquer coisa maior que, desejavelmente, venha depois. E, finalmente, dizer que tenho, digamos... acho uma boa, não é uma coincidência, mas acho uma boa coisa que a Cândida nos tenha vindo conversar connosco no 8 de março. Não, é verdade, quer dizer, porque acho que isso, há várias formas de assinalarmos essa data, e uma delas, não é mas uma delas é seguramente mostrarmos estima por uma mulher que nos qualifica a vida. Isso eu acho que é particularmente relevante. Eu queria agradecer muito por todas as circunstâncias e, sobretudo, também... Está bem, é verdade, nós servimos aqui de cartaz e, portanto... portanto, quer dizer, acaba por ser ela a agradecer-nos, não sei se já perceberam. Certo, muito obrigado. Pronto, certamente. Mas, aceitando os seus agradecimentos, eu queria, em nosso nome, de todas e de todos nós, agradecer muito à Cândida Pinto por, no dia seguinte, a ter regressado da Ucrânia. Até podia ser noutro dia qualquer, mas particularmente por essa circunstância, eu acho que nós lhe devemos um agradecimento muito grande e por todo o seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado.